que é uma pergunta comum, né? Que as pessoas que acompanham se fazem. O que pensa aquele âncora sobre as notícias que ele está lendo? Então, antes mesmo de ler as notícias, antes mesmo de trazer todas as informações para ser esse radar que a gente sempre é de manhã, eu vou fazer um editorialzinho mesmo, gente. Eu vou aqui trazer as minhas opiniões sobre as notícias até que eu vou ler. E aí vocês terão contato com ela em seguida. Mas a gente vai também refletir um pouco sobre tudo isso que a gente está lendo, gente. A gente vai refletir um pouco sobre tudo isso que a gente está acompanhando. E eu quero dizer para vocês que essa semana foi muito importante para o governo Lula. Foi uma semana em que o Lula conseguiu costurar uma aliança com o Centrão, e isso se viu muito. A gente não gosta muito de falar de fazer aliança com o Centrão, né? Isso se viu muito pela entrega ali e pela vitória mesmo efetiva, que é uma vitória que foi conquistada no ano passado, mas a gente teve a vitória consolidada do Fernando Haddad com a reforma tributária. A reforma tributária que abre espaço para o governo começar a taxar os super ricos. Começar a taxar, ainda não estão taxados, ainda não temos realmente esse equilíbrio fiscal que é necessário para que as pessoas que ganham salário mínimo, para as pessoas que ganham 5 salários mínimos não pagarem mais imposto do que o milionário, do que o bilionário nesse país. O Haddad merece críticas à esquerda. Eu não concordo com todas as críticas que ele recebe à esquerda. Ele merece receber porque não é exatamente culpa dele, mas é uma escolha do Lula de fazer um governo conversando com a direita. E essas críticas viriam. Algumas são até bastante injustas com o ministro, mas o Haddad tem conquistado vitórias. Ele tem se consolidado de fato como nome a suceder o Lula, sobretudo se acontecer o crescimento econômico que está se vislumbrando no horizonte. O crescimento de 2024 deve ser menor do que 2023. Isso você vê desde os economistas mais críticos até os mais otimistas do governo. A gente tem uma questão de ajuste fiscal no meio desse processo. Ontem eu estava entrevistando, por exemplo, o cientista político Aldo Fornazieri, e longe de ser um austericida, mas a questão é que realmente os governos do PT eles tiveram um grande crescimento no Lula 2, porque houve um ajuste fiscal ali no Lula 1. E parece que o Lula, nesse aspecto, apesar desse governo ser bastante diferente, apesar desse governo ser um governo de frente ampla, a gente tem, sim, alguns acenos que são claramente feitos à direita, sobretudo através desse novo arcabouço fiscal. Esse arcabouço fiscal que, se você for ver por um viés mais crítico, não está trazendo, por exemplo, o reajuste necessário para os servidores da educação e para os servidores da saúde, e ameaça também os pisos constitucionais. A gente tem que ficar alertas a respeito disso. Mas o Haddad, através das alianças, o Haddad, através das negociações, tem sido um grande vencedor nessa questão tanto do equilíbrio fiscal quanto da reforma tributária, uma reforma que levou décadas para ser aprovada, justamente na mão dele, com uma habilidade política que só o presidente Lula possui. O ministro Fernando Haddad tem conquistado essas vitórias. Dito isso, essa aproximação importante do Fernando Haddad com o Arthur Lira, eu apoio 1000% os comentários críticos que o Felipe Neto, o maior youtuber que nós temos individual no Brasil, um dos maiores comunicadores nacionais que nós temos, e que privilégio nós termos o Felipe Neto na esquerda. Ele não é só progressista, tá, gente? Ele está no nosso campo. Ele está no campo da esquerda. E que bom que ele é o cara que tem culhão e que tem grana também para bancar um processo para alfinetar o Arthur Lira e o Centrão. Porque o que ameaça a sociedade brasileira, e aí eu vou discordar um pouco dos meus colegas aí marxistas, que às vezes batem mais nas figuras do governo do que no Congresso.
o que realmente apavora a população brasileira, o que realmente passa as pautas mais reacionárias, o que está passando esse lixo que é o marco temporal, é o Congresso. E que bom que nós temos o Felipe Neto para ser essa pessoa que pressiona o Congresso. Felipe Neto é um cara que eu conheço há bastante tempo. Felipe Neto é um cara que eu entrevistei em 2014. E eu tenho um privilégio muito grande de acompanhar a carreira desses youtubers. Eu cobria o YouTube antes de vir trabalhar aqui no YouTube. Eu cobria como jornalista de tecnologia. E dentro da política, no primeiro ano que eu entrei no DCM, eu tô há 10 anos lá no DCM, eu entrevistei o Felipe Neto e o PC Siqueira para falar sobre esses fenômenos dos youtubers. E em 2014 o Felipe Neto não tinha nenhuma consciência política. O máximo de consciência política que ele tinha naquela época era um apoio que ele dava a políticos do PSOL por conta da gestão desastrosa, e é desastrosa essa palavra, do MDB lá no Rio de Janeiro, o MDB que tinha tido como governador o Sérgio Cabral, o MDB que, enfim, teve gestões que a gente teve as PPPs, a gente teve a formação das milícias, e o Felipe sempre foi crítico a respeito disso. Mas foi um cara que foi lá e pediu o impeachment da presidenta Dilma. E eu o entrevistei quando ele fez essa mudança de rota em 2021. Eu entrevistei sobre a questão do processo do presidente Lula e as reportagens da Vaza Jato. E ele foi indo para o nosso campo, gente. Felipe Neto não é um comunista, Felipe Neto não é um socialista, mas o Felipe Neto entendeu no papel dele, e isso é importante vocês entenderem, vocês que são da esquerda e que vocês que me acompanham. Por que o Pedro tem um canal de games, gente? Porque a comunicação mais efetiva na internet... Eu não cubro mais games, gente, porque eu gosto de jogar videogame. Isso seria uma coisa muito infantil. Eu cubro jogos eletrônicos porque eles são a mídia que os jovens mais consomem, e eles são a mídia interativa, além da televisão, além do rádio, além dos jornais, que mais tem alcance como meio de comunicação. A principal série da Amazon Prime, por exemplo, nesse momento, é baseada num jogo de videogame. Você tem adaptações agora que estão indo para Netflix. Essa é a mídia que a extrema-direita já tem uma estrutura pronta lá dentro, e que o Felipe Neto, entendendo a importância dele até como empresário, é um interesse até capitalista, ele entendeu, eu vou fazer essa apropriação, só que do ponto de vista progressista e do ponto de vista crítico. E o Felipe Neto, hoje em dia, vocês conhecem o Felipe Neto do Twitter. Vocês conhecem o Felipe Neto que combate o bolsonarismo, que combate o negacionismo, que combate o discurso anticientífico. Mas o Felipe Neto tem uma atividade completamente diferente aqui dentro do YouTube. Aqui dentro do YouTube, ele é jogador de Minecraft. Aqui dentro do YouTube, ele faz conteúdo sobre curiosidades. Aqui no YouTube, ele estava jogando Among Us com o Guilherme Boulos na campanha de 2020 para a Prefeitura de São Paulo, que o Bruno Covas ganhou. Aqui na internet, ele faz outras atividades que são tão importantes quanto a militância que o Felipe Neto já tem em redes sociais, que ele fala mais diretamente sobre a linguagem política dele. Por que essa atividade de jogador de Minecraft do Felipe Neto é política, é progressista e é de esquerda? Porque ele está falando com os mais jovens. O irmão dele fala com crianças, mas ele está falando com um público jovem. Ele está falando com um público que ainda é a massa dos sistemas de YouTube. Ele faz críticas, por exemplo, ao formato do TikTok, que é um formato de vídeos curtos, que estão provocando danos na formação infantil. Ele é um cara que está formando cabeças, gente. Eu nunca esqueço um café da manhã que eu tomei com uma militante do Gabinete do Ódio. Eu já conversei com pessoas desse tipo. E ela me perguntou: Pedro, você acha que a gente tem medo de você? Ela falou: não. Você acha que a gente tem medo do Lula? Não, a gente não tem medo do Lula. O Lula é um líder político consolidado, é o maior político do Brasil.
é a maior liderança que nós vamos ter no progressismo e quando ele se for a gente não sabe como é que o nosso campo vai se organizar. Mas ela falou pra mim, o que a gente tem medo é do Felipe Neto. O Felipe Neto está formando novos eleitores e esses novos eleitores necessariamente não são do bolsonarismo. Me disse essa pessoa no café com todas as letras. Que bom que nós temos o Felipe Neto no nosso campo político. Que bom que nós temos o maior youtuber do Brasil. A gente critica muito a comunicação da esquerda e a gente critica muito o trabalho do ministro Paulo Pimenta, mas nós temos uma comunicação efetiva, uma comunicação bem articulada no nosso campo. Vamos olhar mais para o Felipe Neto. Vamos olhar mais para o que ele está fazendo com Arthur Lira. Vamos pressionar esse Congresso. Vamos ter organização, esquerda. Nós temos que ter organização. Não é a SECOM necessariamente que tem que ter organização, porque a SECOM é um órgão de governo. Órgão de governo não tem que atender aos desejos de um campo político ideológico. Órgão de governo tem que funcionar. O nosso campo, e a gente viu isso muito na ação ali do Brasil Parasita, em que nós fizemos críticas diretas à produtora Brasil Paralelo, que faz um discurso absolutamente negacionista, nós vimos que, tendo organização, tendo foco, a gente consegue, inclusive, estragar a comunicação de extrema-direita. Mirem em Felipe Neto, inspirem-se no Felipe Neto. Nós temos bons exemplos de comunicação no nosso campo progressista. Nós temos bons exemplos de como a gente pode vencer o embate contra os bolsonaristas nas redes. Não está no número de likes. Não está no número de visualizações. Isso é uma parte da comunicação efetiva. O Felipe Neto, na campanha que o Lula venceu as eleições, ele fez uma comunicação muito efetiva. E olha ele sendo o cara crítico ao TikTok. Ele fez vídeos curtos desmentindo as mentiras da extrema-direita. E fez isso de forma organizada e voluntária. A esquerda se perde muitas vezes discutindo cargo, discutindo dinheiro, discutindo coisas que não são do feitio dela. A única coisa que a gente tem que discutir a respeito de dinheiro, gente, é que aqui na Folha Democrata a gente depende da colaboração de vocês. Se vocês estão gostando desse formato de editorial que eu estou trazendo para vocês, em que eu leio as notícias, eu resumo as notícias logo no começo da live, considere fazer uma pequena contribuição. Mas a gente não pode discutir apenas grana, gente. A gente não pode discutir apenas se o Lula vai ser eleito presidente ou não. Nós precisamos ter uma organização. E o Felipe Neto é um bom exemplo de como a gente pode se inspirar nas nossas comunicações. Temos que falar com os mais jovens. Tem muita gente jovem que está sendo cooptada pela extrema-direita através de vozes como a do Monark, através de vozes como a do Nicolas Ferreira, através de vozes que simplificam e distorcem as mensagens políticas. O Nicolas, a gente deu risada, mas aquele discurso em que ele fala sobre o que a gente precisa de testosterona, ele fala, por exemplo, com um jovem que sofre com isolamento social. Nós não podemos menosprezar a comunicação com os mais jovens. A gente não pode menosprezar a comunicação com quem está nas novíssimas mídias. Não só no WhatsApp, não só na rede social, não só no Instagram. Tem gente que está no universo dos jogos, que está sendo inclusive cooptada em fóruns anônimos para fazer ataques contra as escolas. É nesse público que o Felipe Neto está conversando. É nesse público que o Felipe Neto está evitando novos ataques. Ele é um modelo interessantíssimo para a gente pensar. Pô, a esquerda não tem jeito? Pô, a esquerda não tem rumo? Tem rumo, sim. Tem espaço para crescer, sim. A gente vai detalhar um pouco mais do que o Felipe Neto fez nesses dias, nas notícias
que a gente vai ler aqui para vocês. Porque não basta só reclamar, gente. A gente tem que dar para vocês nomes, a gente tem que pensar em se inspirar. O Felipe Neto é tão importante que naquele caso daquela casa de apostas Blaze, que anunciava nos canais dele, ele foi alvo prioritário da extrema-direita. Toda vez que a extrema-direita faz ataques ao nosso campo, isso geralmente passa pelo Felipe Neto. E isso não é à toa. Isso não é ocasional. Isso não é coincidência. O Felipe Neto é muito atacado porque ele é um modelo de comunicação que apavora a extrema-direita. Ele é um modelo de comunicação que apavora o campo do fascismo. Por que tem muitos vídeos aqui na Folha Democrata que abordam, por exemplo, o Reinaldo Azevedo? O Reinaldo Azevedo não é exatamente igual ao Felipe Neto, mas o Reinaldo Azevedo é outro que estava no campo, que poderia ter ido para a extrema-direita e foi aos poucos se colocando no progressismo. O Reinaldo Azevedo é muito abordado nesse canal porque, do ponto de vista das notícias e das análises jurídicas, ele é um dos produtores de conteúdo mais vistos no país. A gente precisa, claro, conversar com os nossos amigos comunistas, socialistas, os nossos amigos mais à esquerda, porque, como eu falei para vocês, é o ideal da Folha Democrata, aqui nós somos democráticos. Temos que falar até com os nossos amigos revolucionários, que não é exatamente o modelo da democracia, mas a gente tem que ver também o que está rolando com pessoas que são modelo de comunicação. O Felipe Neto comprou uma briga com Arthur Lira porque ele se comunica muito bem. E o Arthur Lira está usando o judiciário contra o Felipe Neto porque ele se destaca muito bem. Ele vai ser o cara que vai comprar desse Congresso, que tem emendas de relator, que tem o antigo orçamento secreto, que pega o dinheiro dos nossos impostos para fazer proselitismo bolsonarista. Que bom que nós temos o Felipe Neto para pressionar esse Congresso. Vamos nos inspirar no exemplo dele, tá bom, queridos e queridas? Esse é meu editorial hoje. Se você